Bom dia, estamos continuando o estudo sistemático no livro de Daniel. Estamos em Daniel 4. Nosso assunto hoje é já a sentença de Deus sobre Nabucodonosor. Ele recebeu um sonho e esse sonho mostrou uma sentença de Deus. Então, nós vamos falar sobre essa parte do capítulo hoje. Vamos orar, vamos pedir a Deus que tenhamos realmente um coração humilde, quebrantado, aberto para Deus, que Ele possa falar conosco nesse dia. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a Tua palavra está aqui. O Senhor deixou tanta riqueza e tantas maneiras do Senhor falar conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse tesouro que é a Tua palavra. E somos mais gratos ainda porque o Senhor não só deixou a palavra, mas o Senhor também deixou o Espírito Santo para nos revelar, porque do contrário nós poderíamos, e realmente é o que acontece tantas vezes, poderíamos ler a Tua palavra e não entender. Por isso pedimos, ó Deus, com toda sinceridade e com toda a humildade do nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele algo que é apropriado, aplicável para nós hoje. Em 2020, precisamos do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós falamos sobre os governos humanos da perspectiva de Deus e vamos continuar nesse mesmo assunto, que é o assunto do capítulo e é o assunto do livro de Daniel, nessa época do cativeiro, porque em muitas épocas da história do povo de Israel, Deus estava mais focado no seu povo em Israel, e tem várias situações que envolvem outras nações, mas em geral a história do Antigo Testamento é a história de Deus com seu povo Israel. Então não temos tanto foco, tantas palavras, tanta inclusão de outras nações, como é que elas se encaixam no plano de Deus. Isso não fica, durante grande parte do Antigo Testamento, não temos isso como um aspecto mais central. O livro de Daniel continua olhando para o propósito de Deus, a figura central, Daniel, que é judeu, que é parte do povo de Deus, só que é Daniel em Babilônia, e depois na Pérsia, então envolve outras nações. E então isso é algo que abre bastante a nossa visão, tem muitas aplicações que nós podemos receber de Deus através do estudo deste livro. Então nós já falamos sobre o sonho em si, o sonho de Nabucodonosor. Estamos falando que é o segundo sonho profético, o segundo sonho que é registrado aqui. E nós vemos então que falamos um pouquinho sobre esse sonho, sobre a simbologia, né, da árvore. Lemos até em Ezequiel capítulo 31 para a gente entender melhor. E só para retomar, vamos olhar aqui, né, no que nós colocamos semana passada. Nós vimos que essas árvores, elas representam governos, representam pessoas que são como se estivessem fazendo parte do Jardim do Éden, como se tivessem parte de uma assembleia que Deus tem, como Ele tem os seus anjos, seus príncipes celestiais para governar a criação. Nós temos no mundo, nós temos governantes, né? E Daniel vai falar mais sobre isso, mais para o final do livro nós vamos ver mais como existem esses seres espirituais que representam, que governam, que influenciam as nações, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia e etc. Então, os governos humanos, isso é uma das grandes mensagens de Daniel, os governos humanos são constituídos por Deus. Então isso é uma das isso aparece muitas vezes no livro de Daniel, e especialmente em Daniel 4, ele fala que nós precisamos entender que Deus coloca os governos, Deus coloca reis, Ele tira reis, é Ele que governa.
Sabemos que o príncipe deste mundo tem muita atuação no mundo. Deus permitiu isso porque faz parte daquilo que aconteceu quando o homem entregou a autoridade que Deus tinha dado para ele, quando ele entregou para Satanás. Porém, Deus está acima e Deus continua governando. É um mistério, é simples, mas é um mistério, porque não significa que tudo que acontece é do jeito que Deus queria, claro que não. Isso é um grande problema com as pessoas que não reconhecem Deus ou não aceitam Deus. Como que Deus poderia permitir tanta injustiça? Mas acima do príncipe deste mundo, acima desses seres celestiais que também são anjos caídos, anjos rebeldes, acima desses governantes, dessas potestades que existem tanto no mundo celestial quanto no mundo humano, acima de tudo isso está Deus. Ele que dá as decisões finais, Ele que governa. Então essa é a mensagem central, mas é muito importante a gente entender como isso acontece. Então falamos que as autoridades e governos são constituídos por Deus, correspondem a potestades espirituais, são representados aqui nesse sonho de Nabucodonosor e em Ezequiel 31 e várias outras passagens proféticas, são representados, essas autoridades ou esses governos são representados por cedros no jardim de Deus, e alguns crescem mais do que os outros, mas quando a árvore cresce muito, vem a semente da corrupção. E como que Deus julga essas árvores ou essas autoridades que crescem muito, que se exaltam? Deus julga através de outras nações. E eu só quero, nós vamos já para Daniel 4, mas eu quero ler mais uma vez só um versículo que nós lemos semana passada, em Ezequiel 31, que quando Deus deu essa mensagem para Ezequiel e falou, você vai falar uma palavra dirigida para o Egito, esse capítulo 31. Então ele mostra como o crescimento, como quando subiu, quando se tornou grande, quando se tornou forte na terra, isso era Deus que estava permitindo, tinha acesso às águas, e as águas são a fonte de Deus. Deus é que dá essa fonte. Se não fosse Deus, não teria como nenhuma autoridade, nenhum governo, nenhuma potestade não tem como crescer, não tem como chegar a uma posição de altura sem ser alimentando-se de águas que Deus coloca à disposição. Então Deus tem o controle, Ele dá as águas, Ele tira as águas. Então o governante, o sistema, o império, seja qual for, só pode crescer quando Deus permite. Mas eu queria ler Ezequiel 31, versículos 10 a 12. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como se elevou na sua estatura. Aqui ele está falando para o Egito, comparando com a Assíria. Mas nós estamos já comparando com Babilônia. Assim diz o Senhor, como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entreguei na mão da mais poderosa das nações, que lhe deu o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lancei fora, e a mais terrível das nações estrangeiras o cortou e o deixou. E aí todos os povos da terra se retiraram da sua sombra. Então, eu quero, mais ou menos resumindo, né, esse outro diagramazinho que eu coloquei aqui, vai nos ajudar a entender essa sequência. Falamos sobre isso semana passada, mas eu quero que isso fique bem claro. É um aspecto importante. Cada vez mais que a gente vê os princípios de Deus, são muito simples, mas são difíceis para a nossa mente natural captar.
Então a gente pensa, muito simples, Deus é soberano, é Deus que manda, Deus põe, Deus tira. Mas olha só como é importante a gente entender essa sequência. Isso aqui é um resumo da história humana. E como eu tenho enfatizado todas as aulas, isso se refere a autoridades políticas, mas se refere também a autoridades religiosas. Você pode olhar a história da igreja, né? Épocas diferentes, Deus levanta um movimento, Deus levanta uma corrente, um movimento de restauração. Deus levanta por um tempo e segue mais ou menos essa mesma sequência aqui, olha só. Então, Deus levanta, primeiro passo assim, em qualquer sequência, né? Falando do Egito, falando da Grécia, falando de Roma, de qualquer potestade, Deus levanta. A Bíblia afirma claramente que é Deus que levanta. É Ele que determina, eu vou levantar esse, eu vou tirar aquele, né? Então Deus levanta. Aí eu coloquei embaixo assim, um reino A. Então você pode colocar aqui o Egito, você pode colocar a Babilônia, pode colocar qualquer uma, né? Assim, Deus levanta uma determinada liderança, né? Isso tem a ver com coisas mundiais e tem a ver também com coisas pequenas, como eu tenho falado, dentro de uma igreja, dentro de uma família, dentro de uma empresa, isso pode acontecer. Então Deus levanta. Agora, quando Deus levanta, o que acontece? Pessoas que não conhecem a Deus e muitas vezes pessoas que conhecem a Deus, vai acontecer isso, né? Ministérios. Deus levanta, então vem o processo de exaltação. Isso é a semente da corrupção. A semente da corrupção, a semente, e aí a gente vai para Isaías 14, vai para Ezequiel 28, para a gente ver como isso começou no coração de Lúcifer, de Satanás. Então, essa semente de exaltação que foi plantada no coração do homem quando ele comeu do fruto proibido, então essa semente da exaltação leva a pessoa a não entender que tudo veio de Deus, e a pessoa se exalta. Então Deus exalta, depois a pessoa se exalta. Então o processo de exaltação, e em seguida vem o processo da corrupção. E aí, quando vem o processo da corrupção, olha, Ezequiel 31:10, como se elevou na sua estatura, se levantou a sua copa. E você pode olhar isso na Bíblia inteira, quando alguém se levanta. Porque tal rei Ezequias foi usado por Deus, mas depois ele se exaltou. O rei Salomão foi grandioso em glória, em sabedoria, em temor a Deus. Ele se exaltou. Então isso é um processo que acontece na história inteira, né? A semente da corrupção. Agora, claro que nós não temos o momento certo, existem governantes que nunca foram julgados, mas em algum momento, por isso que nenhum governo, nenhum ministério, nenhuma denominação, nada é permanente. Toda a história humana é marcada por sobe e desce, sobe e desce. Se não acontece na vida da própria pessoa que liderou um movimento ou um governo, em algum momento isso vai acontecer, porque a exaltação, a corrupção, ela se expressa, ela começa a se evidenciar e em algum momento Deus vai julgar. Agora, como que Deus julga? Deus julga através do reino B. Então nós temos o reino A que se exaltou, aí Deus julga por meio do reino B. Então, que Deus falou aqui em Ezequiel 31? Como a Síria, depois como o Egito se elevaram, se tornaram arrogantes, se tornaram muito poderosos. Então, versículo 11, eu o entreguei na mão da mais poderosa. Deus exaltou outro reino. Então já começa a despontar, outro reino começa a despontar, e aí Deus usa o reino B. Deus dificilmente, assim, na história você não vê Deus intervindo e Deus removendo como se fosse sem mãos.
Como nós vamos ver no livro de Daniel, o anticristo será tirado sem mãos humanas. Aí é outra história. Mas até então, todos os reinos são removidos por um outro reino. E não por um reino justo, não por um reino piedoso, não por um reino de alguém que ama a Deus e que está, eu estou aqui no nome de Deus. Não. Eu vou colocar vocês nas mãos do versículo 12, da mais terrível, da nação mais cruel. Eu vou tirar vocês. Então Deus usa o reino B. Aqui nós estamos em A e B. Imagina que na história já usou todo o alfabeto, já foi do B para C, já foi do C para D. Deus mostrou um pouco disso no primeiro sonho de Daniel, né? 4 reinos sucessivos, mas tem muitos reinos. E se você tirar do macro e for para o micro, dentro da política de uma nação isso acontece. Dentro da política de uma igreja isso acontece. Então Deus tira um governante, às vezes não tira totalmente. Na história da igreja nós temos que muitas denominações e movimentos e ministérios continuam, mas sem a presença de Deus. É muito interessante você ver na história, e isso até na história contemporânea, você vê como Deus abençoa, tem a bênção de Deus. Deus está usando um determinado movimento, uma determinada missão, uma igreja que está andando com Deus, igrejas pentecostais no século XX, e muitos ministérios e muitas igrejas foram poderosamente usadas por Deus. Nós temos um livro que o meu pai e outros irmãos escreveram juntos, sim, foi compilado, mas é a história não contada, a história da igreja do século XX. Cada capítulo é um movimento e depois mostra como caiu. Então, você tem, na igreja nem sempre desaparece. Como as nações não desapareciam, a Síria continuava, o Egito continuava, mas sem mais aquele poder. Então ele perde o seu lugar de importância, perde o seu lugar de unção. E isso tem acontecido continuamente. Então aí Deus usa o reino B para tirar o reino A. Então nesse tempo que nós estamos estudando, ficou muito claro aqui. A Síria e o Egito, as duas potências foram tiradas pela Babilônia. Mas eu não vou tomar o tempo para ler, mas em Jeremias 50 e 51, nesses 2 capítulos, Jeremias, que foi até um pouco antes, né? Ele foi no início, no final do reinado de Judá e no início do cativeiro. Mas Deus deu para Jeremias já na época de auge da Babilônia. Babilônia que estava tomando conta, tudo isso que nós estamos lendo em Daniel. Babilônia se tornando uma grande potência, como o sonho aqui no capítulo 4 de Daniel. A árvore que era Nabucodonosor cresceu até as alturas, mas isso ia ficar assim? Deus usou, a Bíblia chama Nabucodonosor meu servo. A Bíblia fala que Nabucodonosor foi um martelo de Deus, que Deus usou para esmagar sistemas e nações e situações assim que eram abomináveis para Deus. Deus usou Babilônia como martelo. Deus usou a Síria antes disso. Então Deus sempre fala, eu uso essas nações, eu uso essas potências. Mas vai chegar a sua hora, porque você segue pela mesma situação. Então aqui eu coloquei que depois que o reino B é usado para trazer juízo sobre o reino A, aí vem exaltação. E aí repete todo o ciclo. Isso é um ciclo que vai se repetindo, ok? Então eu acho que é muito importante a gente entender esse processo, porque isso abre um caminho. Quando você lê Daniel 4, vamos para Daniel 4, e dentro do sonho, eu não vou nem ler o sonho todo de novo, que nós lemos semana passada, mas nós vamos retomar
no versículo 13, Daniel 4:13, porque ele viu uma árvore que era muito grande, que cresceu, o topo chegou ao céu, abrigava toda a autoridade. Quando alguém está no poder, as pessoas, assim, tem o lado bom e o lado ruim, positivo e negativo sobre isso. Quando alguém está numa posição de autoridade, o objetivo é ser uma árvore. E o que a árvore faz, até de acordo com esse sonho? Fornece alimento, provisão e oferece abrigo. Então, essa árvore, que era Nabucodonosor, que era Babilônia, essa árvore tinha alimento e tinha abrigo. Então, os povos vinham, as aves vinham, os animais vinham. Então, tinha harmonia, toda a criação. É isso que Deus quer através do governo. Como eu falei, nós fomos chamados, nós fomos criados para o governo. O milênio é a igreja reinando ao lado de Jesus, a noiva ao lado de Jesus. Esse é o nosso destino, o seu destino é o trono. Agora, para isso, nós precisamos aprender nós estamos aprendendo, nesse tempo presente, nós estamos aprendendo o que é o governo, como é que funciona o governo, como é que Deus nos prepara para o governo. Então essas lições são impressionantes. Você pode dizer, não, eu não quero ser nada na política, eu não quero ser nada na igreja, não quero mandar em ninguém, eu estou fora. Não, ninguém está fora. Porque Deus nos chamou para fazer parte do seu governo, para restaurar a terra, para trazer harmonia, para trazer provisão, para trazer abrigo. Esse é o nosso chamado. É um chamado coletivo, não um chamado individual. Então, nessa árvore, ele viu tudo isso, né? E aí no versículo 13, Nabucodonosor relatando o sonho para Daniel, aqui nessa parte. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama. Então ele está na visão ainda. Eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, são anjos, são seres celestiais, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que, então aqui está a conclusão, é a chave do livro de Daniel, a chave desse capítulo, repete várias vezes nesse capítulo esse princípio. A fim de que conheçam, e olha, o que vai acontecer com Nabucodonosor não é só para ele, não é só para ele descobrir. Isso aqui ele fala assim, a fim de que conheçam os viventes. Deus fez algo diferente. Eu quero que vocês olhem de novo nesse diagrama e pensem comigo. Na maioria da história, tudo que a gente conhece, quando você estuda história na escola, quando você lê, quando você pesquisa, e na história contemporânea, você vê Deus intervindo como nessa história de Nabucodonosor? Não, ninguém recebe, né? A gente não conhece nenhuma história de algum soberano, de alguma autoridade humana recebendo um sonho como esse, recebendo um aviso, uma advertência e realmente algo acontecendo sobrenatural. Porque o que vai acontecer na vida de Nabucodonosor não é, nesse momento, não é o reino B, que é o reino C, né, podemos dizer, esse reino B é Babilônia, não vai chegar nesse momento o reino C. Nesse momento, Deus está dando uma chance incrível
A gente tem poucos exemplos, mas temos exemplos, claro, temos exemplos na vida de Davi, nós temos exemplos de homens de Deus que receberam um juízo de Deus em vida. Não um juízo para remover definitivamente, mas um juízo pesado de Deus. Tem que ser pesado, senão a gente não presta atenção. Um juízo pesado. Nabucodonosor, um rei pagão, um homem cruel, um homem ímpio, um homem sem temor de Deus. Esse homem vai receber uma chance, porque Deus quer dar uma lição, Deus quer mostrar algo, não só para ele. Ele quis mostrar naquela época, ele quer mostrar para nós até hoje. Ele quer mostrar uma possibilidade de uma intervenção e de um juízo de Deus em vida, ou seja, não é lá no fim você vai ser removido e acabou, a glória de Deus vai embora e não tem mais nada. Não. Aqui ele vai receber uma segunda chance. O toco vai permanecer. Se você voltar para Ezequiel 31, ele fala desses cedros que crescem muito e que vão ser cortados e nada de toco. Eles vão embora, né? Então nós temos situações que não tem uma restauração, não tem uma segunda chance. Aqui tem uma segunda chance. Mas então o que Deus quis mostrar nessa história, nesse acontecimento, Deus quis mostrar para os viventes, para todos, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Deus dá o governo a quem quer. Nós temos que aceitar isso quando alguém que a gente apoia, e nós temos que aceitar isso quando é alguém que a gente não apoia. Deus dá a quem quer. Deus dá um governo ruim como juízo. Deus dá a quem quer. Deus dá até ao mais baixo, mais humilde dos homens, ele pode constituir sobre eles. Deus não é preso a famílias reais. Deus não é preso a partidos políticos. Deus não é preso a uma linhagem especial. Deus não é preso nem mesmo ao seu povo Israel. Claro que ele vai cumprir no final, mas Deus pode tirar, Deus pode remover a nação, como aquela parábola que Jesus contou, que dos lavradores, que Deus ia tirar o reino de Israel e dar a um outro povo. Deus faz isso na história. Okay? Então, essa lição de que Deus domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer, aqui Deus quis dar uma lição muito vívida, muito clara. Né? A gente sempre quer, Deus, por que o Senhor não põe uma mão, como nós vamos ler no capítulo 5? Por que o Senhor não escreve na parede com letras claras? Por que o Senhor não tira governantes maus, como o Senhor tirou Nabucodonosor? Por que o Senhor não intervém? Na maioria dos casos não acontece isso. Isso aqui, ao mesmo tempo que eu tenho falado, isso aqui não é uma simbologia do anticristo, porque o anticristo não vai ter essa segunda chance, não vai ter essa oportunidade, né, de voltar, como Nabucodonosor teve, mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo princípios. Deus fez uma intervenção em Babilônia, na vida de Nabucodonosor, sem mãos humanas. Então, essa intervenção de Deus, esse juízo de Deus que veio sobrenaturalmente, soberanamente, sem mãos humanas, isso sim é uma figura, já aponta para o tempo do fim, porque Deus vai fazer isso. Nós temos profecias no livro de Daniel que falam que vai surgir um anticristo falando coisas absurdas, levantando o seu coração contra Deus, se exaltando. O anticristo vai se exaltar mais do que qualquer outro governo, outra liderança, outra situação que já vimos na história. O anticristo vai se levantar como o próprio Deus, ele vai ser a encarnação mais completa deste espírito de Satanás de se levantar. Então, e ele vai ser removido sem
mãos humanas. Então, isso é o que nós estamos vendo aqui. Então, geralmente, então só voltando, geralmente a intervenção de Deus não é desse jeito, muito, muito raramente. Vai ser no tempo do fim, e Deus fez em algumas situações, Deus julgou algumas pessoas na história de Judá, Deus colocou lepra no rei Uzias, porque ele quis entrar no Santo dos Santos. Deus fez algumas intervenções, mas algumas intervenções são claramente de Deus, mas as pessoas nem sempre enxergam como Deus. Um outro reino que vem é removido. Nós temos visto isso, coisas. Se você começar a olhar a história recente do Brasil, se você olhar em muitas situações, você pode ver assim, isso foi a mão de Deus. Em outros países, a mudança, guerras, mudanças que mudam a história humana, né? Quando o comunismo caiu, situações que acontecem assim, de um dia para outro. Deus pode mudar a história de um momento para outro, mas a maioria das pessoas não tem olhos para ver, não conseguem ver que é Deus que está agindo. Então, nós precisamos ter muita abertura, muita disposição no nosso coração para ver o que Deus está fazendo, ok? Então, vamos adiante mais um pouquinho na história. Então, Nabucodonosor recebeu essa palavra, esse sonho. Só um parêntese, a gente já falou sobre os outros magos e feiticeiros e sábios de Babilônia que chegaram e não puderam interpretar. E vocês lembram que no capítulo 2, Nabucodonosor tinha esquecido o sonho. Então ele chamou os magos falaram assim, olha, se nos contar o sonho, a gente consegue interpretar. Agora, sem falar qual é o sonho, ninguém na face da terra pode fazer. E Deus mostrou que alguém podia, mas não pela sua sabedoria, só com revelação de Deus. Mas eu só queria lembrar que nesse caso, Nabucodonosor não esqueceu o sonho. Então, porque os magos falaram assim, se contar o sonho, a gente sabe interpretar. E esse sonho eles ouviram, mas não souberam interpretar. Agora, a Bíblia não diz, então eu vou falar algo que não tem nenhum fundamento bíblico, mas é uma opinião minha. Para nós, eu sei disso, né? Para nós que já vimos a interpretação, você olha, é como você... assim, alguém fala assim, olha, esse aqui tem uma charada, esse aqui tem um enigma que vocês precisam descobrir. Aí até a gente descobrir, puxa, parece tão difícil, mas quando ou você ou outra pessoa acha a solução, como isso estava na cara, como isso era, é claro que era assim. Então a gente olha para esse sonho e a interpretação, a gente fala assim, como os magos não souberam interpretar? Porque... tudo bem, uma árvore, talvez eles não soubessem, mas ele conta aqui que veio esse anjo, um vigia, e deu essa mensagem, derrubai a árvore, e tudo que ele fala aqui parece muito óbvio, né? Então a minha sensação, a minha teoria é que acho que eles sabiam, eles podiam saber um pouco do que é, mas eles tinham medo de falar. Quem teria coragem de falar com Nabucodonosor? Olha, Nabucodonosor, esse sonho está dizendo que o Senhor vai virar um animal, o Senhor vai ser expulso vergonhosamente do seu trono, do palácio. Quem teria coragem de falar isso? Então, essa é pelo menos uma possibilidade. Ou talvez Deus permitiu que eles ficassem totalmente confusos e não conseguiram mesmo interpretar o sonho. Bom, então no versículo 18 nós chegamos no seguinte ponto. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu agora, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos.
Então Daniel, versículo 19, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Agora a pergunta é, ele também ficou, Deus, o que eu faço agora? Sim, eu acho que ele estava fazendo essa oração, mas não era, eu não sei dizer qual que é a interpretação, revela-me, me dá um dia, me dá 2 dias, eu preciso de um tempo para orar. Não, ele sabia na hora qual era a interpretação. Isso, em parte, agora, assim, uma outra chave, por que os sábios de Babilônia não entendiam? Eles não tinham uma visão que nós estamos mostrando aqui, que Deus governa as nações. Eles não tinham essa visão. Para eles era muito confuso isso. Daniel sabia, então é muito importante, claro que tem que ter revelação, o Espírito Santo vem e revela, mas existe uma chave que é entender os caminhos de Deus. Como que os profetas vão saber proclamar as mensagens de Deus nos últimos dias? Deus vai revelar, precisa ter uma revelação. Nós não sabemos, mas tem uma preparação muito importante, que é entender como Deus age, e as Escrituras estão aqui para nos mostrar isso. Nós precisamos de revelação de Deus para entender as Escrituras, mas as Escrituras mostram para nós como Deus age, e Daniel, ele tinha essa visão. Então ele entendia exatamente o que Deus estava fazendo e por que Deus estava fazendo. Como vocês vão ver, ele vai dar um conselho para o rei Nabucodonosor logo em seguida. Mas então Daniel, ele ficou atônito. E isso é uma coisa assim, impensável. Quando você está na presença do rei, você não fica lá assim, de boca aberta, parecendo assim que, né, que eu falo? Né? E lembra que Nabucodonosor, pelo menos nas histórias anteriores, ele é muito volátil, né? Ele poderia ficar irado, ele poderia mandar matar todo mundo, pelo menos foi o que aconteceu no capítulo 2. Ele não está na presença de um amigo, ele está na presença do rei, que pode tirar sua vida. Então ele ficou atônito. Agora, esse versículo é fantástico, porque você vê que tinha sim algum tipo de relacionamento entre Nabucodonosor e Daniel. Daniel não era, pelo que a gente vê, assim, ele não era uma pessoa talvez que frequentasse a corte todos os dias. Nós não temos essa informação. Mas Nabucodonosor conhecia Daniel. Daniel tinha dado testemunho, Daniel tinha sido usado por Deus. Nabucodonosor sabia que o espírito que ele chama dos deuses estava em Daniel. Então Daniel fica atônito, ele fica abismado, ele olha para, assim, ele fica assim, pasmo, ele não sabe o que fazer. Esteve atônito por algum tempo, seus pensamentos o perturbavam. Pelo que disse o rei, isso aqui é sem preço, né? O rei diz a Beltesazar: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Bom, eu não sei se ele imaginava, né, que o sonho tinha uma interpretação muito negativa para ele. Mas Nabucodonosor está calmando Daniel e dizendo: não se preocupe, se é uma coisa meio assustadora, mas pode falar. Né? Ele tem já um outro tipo de relacionamento com Daniel, e ele fala uma palavra até de consolo. Não se preocupe, fique tranquilo, pode falar. E aí Beltesazar, que é Daniel, responde: Senhor meu, o sonho, o que ele quer dizer assim, aqui a minha Bíblia fala: o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ele está dizendo assim, esse sonho, na verdade, quem vai gostar desse sonho são os seus inimigos, são as pessoas que te odeiam. Esse sonho não é para quem te ama. Agora, nós que já sabemos o que o sonho diz, eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Eu tenho falado já sobre o partidarismo. Daniel, ele não era partidário. Nós vamos continuar vendo isso, mas eu só quero dar
uma pequena prova de que Daniel não era partidário. Isso você pode aplicar de várias formas. Por exemplo, Daniel não estava no governo tentando conseguir algum benefício para o seu povo. Nós não temos nenhum exemplo aqui de Daniel intercedendo. Se ele fez isso, até não seria uma coisa errada. Ele falou assim: ó rei, meu povo está sendo maltratado, oprimido, né? Nós temos o exemplo disso com Neemias. Então, Neemias intercedeu em favor do povo dele. Esther fez isso, né? Então não são exemplos assim que não poderia acontecer, mas eu quero mostrar que Daniel, ele não estava ali pensando qual vantagem eu posso conseguir para mim. Ele pediu que o rei reconhecesse os 3 amigos, mas nós entendemos que eles tinham esse chamado porque eles entendiam que era uma função, um chamado de Deus para eles. Então, Daniel não era partidário. Outra prova disso é que quando você olha essa questão de reino A, reino B, né, vem o reino, depois Deus vai usar outro reino, Daniel foi um homem que viveu durante muitos anos no reino e no governo babilônico. Mas veio a hora, inclusive nós vamos chegar nisso no próximo capítulo, no capítulo 5, vem a hora, e Jeremias já tinha profetizado sobre isso também, que o reino B de Babilônia seria derrotado por um outro reino, o reino dos persas e dos medos. Então, Daniel viveu isso. Se Daniel fosse visto pelos pela nova autoridade, pelo novo império que veio e tomou conta, se eles tivessem visto Daniel como alguém que representasse Babilônia, jamais Daniel seria reconhecido, seria convidado a participar do reino dos medos, dos persas. Mas ele foi convidado. Então, isso mostra, assim, são pequenas coisas que a gente vê nas entrelinhas que mostram que Daniel, ele não era partidário. Eu estou falando isso agora porque Daniel, ele sabia quem era Nabucodonosor. E isso também a gente vai ver no capítulo 5, quando Daniel conversa com outro rei, um sucessor de Nabucodonosor, e ele fala a respeito de Nabucodonosor. E ele fala: Nabucodonosor era um homem cruel. Nabucodonosor era um homem que tirava a vida de quem quisesse. E a Bíblia tem registros disso. Nabucodonosor foi um homem cruel. Ele mandou furar os olhos do rei Zedequias, matar os filhos à frente dele. Assim, ele fazia atrocidades, ele fazia coisas que a gente não conseguiria descrever, muito menos presenciar. Nabucodonosor era um homem cruel, como muitos outros da época dele. Então, Daniel não era um partidário. Daniel não estava defendendo. Daniel não estava encobrindo os pecados de Nabucodonosor. Mas Daniel não ficou feliz com o sonho e a sua interpretação. Eu não sei se você consegue ligar os pontinhos, mas para mim isso é muito, muito sério. Como que a igreja, nesses últimos dias, a Bíblia fala muito sobre a vinda de Jesus como um dia de juízo, um dia em que muitas pessoas vão sofrer antes da volta de Jesus, vão sofrer quando ele vier, vai ter muito sangue, vai ter muita morte, vai ter muito juízo, vai ter juízo que não é só morte física. Isso é uma coisa que enche meu coração de terror. Eu não tenho alegria de pensar, tenho muita alegria de pensar que Jesus vai voltar. Eu tenho muita alegria de pensar que Jesus vai estabelecer um reino sem corrupção, sem injustiça, sem nenhum tipo de maldade. Eu tenho muita alegria de pensar que Jesus vai tirar a maldade de dentro do meu coração. Mas eu não posso sentir alegria se eu tiver de falar com alguém, vem juízo sobre sua vida. Daniel ficou atônito. Por que ele ficou atônito? Por que ele ficou perplexo? Por que ele ficou calado? Porque ele sabia
qual era a interpretação do sonho, e ele ficou com o coração compadecido por um homem cruel. E olha o que ele vai falar, né? Então, ele fala assim: Senhor meu, eu estou desse jeito porque o sonho, a interpretação do sonho, quem vai gostar disso são os seus inimigos. O Senhor não vai gostar desse sonho. O Senhor não vai gostar dessa palavra. E aí então ele praticamente repete a visão toda, né? Versículo 20. Então a árvore que viste, que cresceu, se fez forte, cuja altura, ele descreve toda a árvore, que era uma árvore bonita, com muito fruto, havia mantimento para todos, foi vista por toda a terra, chegou à altura, chegou ao céu. Né? Versículo 22. Essa árvore maravilhosa, que estava até cumprindo um propósito positivo nisso. Essa árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, a sua porção, seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. A interpretação mais direta seria 7 anos, mas ele fala 7 tempos, nós não sabemos se eram 7 anos, 7 estações, 7 períodos, não dá para saber, mas foram 7 tempos, geralmente quando fala assim são anos. Versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto, porque ficou muito claro no sonho de que veio um anjo, e esse anjo estava representando os anjos, os santos, e que era um decreto, isso não era uma sugestão, isso não era uma possibilidade, isso era um decreto. Então Daniel está falando: ó rei, Deus baixou um decreto sobre a vida do Senhor. Deus deu uma sentença. Agora, quando Deus dá uma sentença, vai se cumprir. Deus falou, vai acontecer. Só que olha como Daniel encara essa sentença. Primeiro, ele tem dificuldade de falar, porque o coração dele sente até por um homem maligno, um homem mau. Ele sente por esse homem. Ele quer que esse homem corresponda a Deus. Ele quer que esse homem se arrependa. Então ele fala: esta é a interpretação, esse é o decreto, virá sobre o rei, meu senhor. Versículo 25. O senhor vai ser tirado de entre os homens, sua morada vai ser com os animais, você vai comer erva como os bois, vão passar 7 tempos, o senhor vai morar no templo, né, lá fora, com orvalho. Final do versículo 25, até que conheças. E aqui que temos algo diferente. Deus permitiu, não porque Nabucodonosor era melhor do que os outros, mas Deus está dando uma segunda chance, porque Ele quer fazer uma grande lição para todos os homens daquela época e para toda a humanidade até hoje. E isso vai acontecer com todos os que se exaltam. Uma hora a gente vai ler, acho que hoje também não vai dar tempo, mas uma hora a gente vai ler Isaías 2, como ele fala: no dia do Senhor, só o Senhor será exaltado. Deus vai quebrar toda altivez. Não é altivez de um homem, de um governo, de uma potestade. Deus vai quebrar toda altivez. Então isso significa que, Senhor Deus, trate com a minha vida. Tire a altivez do meu coração, porque o Senhor vai tirar toda a altivez para que só o Senhor seja exaltado naquele dia. Então ele fala, isso vai acontecer até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Nabucodonosor seria expulso, ele se tornaria um animal,
Para quem acha que isso é uma fantasia, imagina que isso possa acontecer. Eu nem lembro agora, mas eu cheguei a ver assim que existem doenças que os homens já estudaram, que existem doenças que mexem com as faculdades mentais da pessoa e a pessoa se considera como animal. Então isso existe, isso não é uma coisa fantasiada, isso aqui não é uma fábula, realmente isso aconteceu. Então, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 26. Quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então Daniel está dando ao rei a interpretação, o coração dele está muito comovido, e nós temos falado às vezes sobre Jeremias, que é chamado o profeta chorão. Nós temos o exemplo contrário em Jonas, que ele falou que Nínive seria destruída e ficou bravo porque não foi destruída. Ele não ficou alegre porque Nínive se arrependeu e não precisou ser destruída. Então, nós temos esses exemplos. Se nós não tivermos um coração de Deus pela humanidade, nós não temos direito. Eu falo isso com muito temor no meu coração e eu não me acho em condições de falar essas coisas, de falar de juízo. Eu quero dizer que enquanto nós, como igreja, como servos de Deus, como ministros, como pregadores, seja quem for, enquanto nós não tivermos a atitude de Daniel, enquanto nós não tivermos o coração de Daniel, nós não temos direito, e creio que Deus nem vai nos dar essa capacidade de chegar aos reis e soberanos e homens fortes, governos religiosos, políticos, econômicos. Deus não vai nos dar essa palavra enquanto nós não tivermos o coração de Deus. Porque Deus mandou Jonas falar juízo, mas Deus queria arrependimento. Então isso, e a Bíblia fala sempre sobre isso. Deus fala aos profetas que falavam de muito juízo, ele fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que as pessoas se arrependam. Então, isso é muito importante, acho que é uma lição, para mim, salta dessas páginas, de como Deus quer levantar uma mensagem, mas Ele quer levantar um mensageiro, Ele quer levantar um coração que tem essa mesma atitude de Daniel. E agora mais um versículo, versículo 27. E agora muito importante isso também. Porque Daniel deu ao rei Nabucodonosor, não foi ele que deu, ele interpretou. Então ele interpretou o sonho já tinha esse decreto, não foi algo que Deus revelou separadamente para Daniel. O sonho já era uma palavra de Deus para Nabucodonosor, tinha um decreto, mas olha como Daniel considera decretos. Daniel considera decretos como algo que Deus está falando, que Deus vai cumprir, mas ele entende que o decreto, assim como aquele que Jonas deu para a cidade de Nínive, que os decretos podem ser alterados. E isso é muito importante. E ele fala, versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez, Daniel não sabe nesse momento, mas ele conhece Deus. Ele sabe que talvez isso prolongue a tua iniquidade. Ou seja, em algum momento, como o outro sonho já tinha mostrado, em algum momento vem um outro reino e vai derrubar o seu. Mas se você tiver uma atitude certa, se você mudar a sua atitude, você pode ter um prolongamento, você pode ter mais tempo. Ok. Eu quero
nós não vamos agora mais adiante no capítulo, mas eu quero falar sobre alguns princípios de Deus, e são coisas que a gente sempre pensa muito em relação aos nossos tempos, ao tempo, à nossa geração, as coisas que vão acontecer no futuro. A primeira coisa que eu sempre vejo, sempre repito nas aulas é: Deus adverte, Deus avisa. Se Deus ia fazer algo muito sério na vida de Nabucodonosor, e mesmo que não fosse essa intervenção dando uma segunda chance, mas quando Deus vai trazer juízo, de alguma maneira ele manda avisos. Nem sempre ele manda um profeta, a gente não tem provas disso, que todos os reinados e todos os reis que se exaltaram, tem muitos governos que vão continuando. O espírito, esse esquema que eu acabei de mostrar, de como acontece a história da humanidade, dos governos, isso é um padrão que se repete invariavelmente. Nenhum governo continuou para sempre, nenhum reinado continuou para sempre, nenhum ministério continua para sempre, nenhuma denominação continua, mas não tem aquela graça, aquele poder de Deus. Então Deus muda, Deus ele sempre faz algo. Mas tem longos períodos, né? Nem sempre isso acontece na vida de um governante. Deus é soberano, ele sabe como ele faz essas coisas. E ele tem governantes que têm essa semente de corrupção, todos têm. Eu tenho, você tem. Se qualquer um de nós estiver numa posição de autoridade, nós precisamos, como eu falei na última aula, nós precisamos da pluralidade, Deus deu outras maneiras de lidar com isso. Então, nunca, jamais a autoridade é absoluta. Eu falei assim, a polarização tende a rejeitar todos os argumentos do outro lado. Então, você tem aquela idolatria de uma figura humana, mas você tem também uma idolatria de uma ideologia. Então, sempre que uma ideologia, isso tem na igreja, doutrinas, tendências, eu acho que só pode ser missões, outro não, eu acho que só pode ser mais santificação. Então você tem ênfases diferentes. Quando você polariza, quando você tem um lado e rejeita todo o outro, você está indo para um poder absoluto, e Deus odeia poder absoluto, porque todo poder absoluto humano traz as sementes de corrupção. Então, como que nós lidamos com a semente de corrupção na nossa vida? Tendo outras pessoas, outras ênfases, governos plurais, ouvindo de Deus em conjunto, sendo corrigido por outros, prestação de contas. Então, isso é um grande assunto. Mas, então, Deus, essa história de sobe e desce, essa história que a gente tem visto, ela nem sempre ela vai acontecer, essas mudanças, muito rapidamente, né? E dentro de teoricamente, uma democracia, outros governos que não permitem o absolutismo, às vezes continuam por mais tempo. Mas nós, assim, como eu estou dizendo, assim, até nesse tipo de governo, até na igreja, quando há governos plurais, quando há consenso, quando as pessoas começam a andar juntos, isso pode acontecer. Então, é muito sensível, muito sutil essas coisas. Mas o que nós estamos vendo é que Deus, ele em algum momento, ele vai introduzir essa mudança, né? Essa mudança de governo, ele vai tirar um e pôr outro. Sempre tem algum tipo de aviso. Então, os avisos de Deus. Os avisos de Deus, Deus pode dar esses avisos de uma forma muito clara, mas ele pode, como também já mencionei, ele pode dar esses avisos de uma forma
ele começa a mostrar que Deus não está abençoando. Ele traz, Deus usa crises econômicas, Deus usa divisões numa igreja, Deus usa situações em que a pessoa tem que acordar e falar assim: Deus, eu acho que eu não estou te seguindo. Não que o povo de Deus não passe por crises, mas em cada situação nós sempre temos que perguntar: Deus, o Senhor está governando? Ou é o homem que está governando? Tem exaltação humana? Tem prepotência? Tem arrogância? Como que nós estamos encarando isso? E a advertência, como nós estamos vendo com Nabucodonosor, Deus deu um tremendo de um aviso para ele. Ele teve um sonho, o sonho talvez já devesse ser suficiente para ele entender, mas ele chamou Daniel, Deus usou Daniel para interpretar o sonho. Daniel não só interpretou o sonho para dizer assim: olha, vai acontecer isso na sua vida, mas Daniel deu para ele a saída. Daniel mostrou para ele: Nabucodonosor, se você agir de uma forma diferente, isso pode mudar. E nós temos muitos exemplos disso, né? O próprio exemplo de Nínive, eles se arrependeram, Deus mudou o decreto. Nós temos o exemplo em 1 Reis 21 de como Acabe, um homem muito maligno, quando Elias veio e deu a ele uma sentença, depois que ele mandou matar Nabote, Deus mandou Elias falou com Acabe, e Acabe colocou pano de saco e se humilhou, e Deus ficou comovido com a mudança de coração de Acabe, e falou com Elias: está vendo? Eu já não vou fazer o que eu acabei de falar que eu ia fazer no tempo, né, assim, eu vou adiar, né? A sentença viria, mas viria um pouco depois. Então, eu vou ler um texto rapidamente em Jeremias 18, em que Deus fala a respeito de como ele age. Quando ele manda advertências, ele pode mudar aquela sentença. Jeremias 18, versículo 6. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, porque ele tinha acabado de ver, ele viu, né, Deus mandou ele ir na casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo um vaso, e aí o vaso não deu certo, ele amassou o barro de novo e começou de novo. E Deus está falando: não posso fazer de vós como este oleiro, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação. Agora você pode colocar aqui uma pessoa, você pode colocar uma nação, você pode colocar um ministério, você pode colocar uma denominação, você pode colocar o mundo, todo mundo. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, ou seja, quando eu mandar um mensageiro ou de alguma outra maneira Deus está mostrando que ele vai julgar aquela nação ou aquele governo ou aquela potestade ou aquela ministério, ou seja, quando Deus manda advertências e quando Deus até fala assim: olha, como vocês fizeram algo muito perverso, como o seu coração se elevou, como o seu coração se exaltou contra mim, eu vou tirar vocês. E aí ele fala assim, versículo 8: se a tal nação contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Não é maravilhoso isso? O juízo é anunciado para trazer arrependimento. Agora, só um parênteses, existe um momento na sequência dos acontecimentos históricos, a gente tem esse exemplo com Judá, que depois de Manassés, depois do rei Manassés, Deus falou várias vezes: olha, eu não vou reverter essa sentença.
Por causa do rei Josias, que foi temente a Deus e veio depois de Manassés, Deus adiou a sentença. E chegou um momento na vida do profeta Jeremias que Deus falou com Jeremias: não ore mais por esse povo. Que Deus não queria mais abençoar o povo? Não, ele falou: não ore para que eu não envie a destruição que vem através da Babilônia. Então, era essa oração que Jeremias não podia fazer. Por quê? Porque às vezes chega um ponto em que não tem mais, é irreversível, né? Não tem jeito como reverter a situação. Mas muitas vezes pode adiar. Muitas vezes pode ganhar mais tempo, e mesmo quando Deus vai trazer juízo sobre uma nação, Ele pode salvar pessoas dentro daquela nação. Então, Deus sempre quer redimir. O juízo é anunciado não porque Deus tem prazer no juízo, pelo contrário, Deus não quer trazer o juízo. Se houver alguma chance de não trazer juízo, Deus vai fazer. Isso a gente vê claramente, né? Quando Abraão intercedeu para Sodoma e Gomorra. Deus, se tiver pelo menos 10 pessoas, o Senhor vai destruir a si mesmo? E Deus falou assim: não, por causa de 10 pessoas eu não vou destruir. Então Deus quer evitar, Deus não está ansioso por destruir. Deus está ansioso por trazer o seu reino. Então, em algum momento tem que haver juízo, tem que haver fogo, tem que haver separação, purificação. Mas Deus quer salvar o máximo, Ele quer trazer, Ele quer dar chances enquanto houver possibilidade. Então, se a tal nação se converter à sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Agora, olha o outro lado dessa palavra. Versículo 9. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino, eu vou acrescentar ou igreja, ou ministério. Se eu falar em qualquer tempo para edificar ou plantar, então Deus traz uma mensagem de bênção, Deus traz uma promessa de bênção. Se em qualquer tempo, versículo 10, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Agora, a gente tem que colocar sempre isso num contexto maior. Por exemplo, Deus prometeu para a descendência de Abraão. Ele vai cumprir essa bênção, essas promessas que ele deu. Porém, no momento em que, mesmo a nação abençoada, mesmo aqueles que Deus falou que ia abençoar, no momento em que a pessoa, o ministério, ou igreja, ou nação, no momento em que ele falou, vou abençoar, mas aquela pessoa, ou nação, ou governo, ou igreja, não atender mais à voz de Deus, ele se arrepende do mal, do bem que tinha prometido. Então isso mostra que existem avisos e que existem chances para mudar. Né? E tanto nós podemos mudar nos arrependendo, como nós podemos nos exaltar, nos tornar convencidos, arrogantes. A igreja, muitas igrejas têm passado por isso, muitos ministérios têm passado por isso. Eu fico muito preocupado quando eu ouço pessoas que dizem que representam Deus falando com arrogância. Isso é um péssimo sinal. Isso é um péssimo sinal em qualquer esfera de autoridade. Quando a ciência acha que não precisa de Deus, quando a economia acha que sabe como fazer, quando qualquer tipo de arrogância, isso é contrário a Deus. Então, por isso que nós vamos terminar mostrando o que é que Deus falou com Nabucodonosor. Se nós estivéssemos vendo, assim, se o contexto fosse Deus falando com governantes de Israel, talvez Deus teria acrescentado mais algumas coisas. Na verdade, eu não tenho tempo agora, mas tem muitos textos na Bíblia que falam assim, o que Deus deseja? E são várias coisas. Mas para Nabucodonosor, que não era chefe do povo de Deus, ele era um governo civil.
Mas Deus estava falando, você precisa prestar contas a mim. Eu sou soberano. Então, no conselho que Daniel deu para Nabucodonosor, no capítulo Daniel 4, versículo 27, primeiro ele tinha falado assim, o Senhor vai ser expulso, o Senhor vai passar a estar debaixo de um juízo até que o quê? Até que ele reconhecesse que Deus está governando, até que reconhecesse que não era o Deus dele, não era ele próprio, não era a sabedoria dele, ele tinha que cair de rosto em terra, ele tinha que reconhecer que toda grandeza, que toda fonte vem das águas profundas, vem da provisão de Deus, que Deus governa sobre tudo. Então, o que é que Nabucodonosor precisava fazer? Ele precisava reconhecer a soberania, a fonte de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele, versículo 27, então antes ele já tinha falado assim, olha, você vai passar por esse juízo até que você reconheça que o Altíssimo é dono de tudo e que levanta e põe, tudo vem dele. No versículo 27, ele fala assim, agora, além de reconhecer quem é Deus, e uma coisa é condicional à outra, para o Senhor continuar no trono, para esse juízo não sobrevir, você precisa fazer alguma coisa. Desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Eu estou pisando em terreno minado aqui, mas a gente não pode evitar. Hoje, essa discussão é socialismo, capitalismo, direita, esquerda, mas eu quero falar uma coisa muito clara. Eu não posso deixar isso aqui estar. Eu não sou a favor de socialismo, não sou a favor de capitalismo. Nós não estamos, a igreja, isso é o que eu estou procurando passar, que o povo de Deus não foi chamado para defender um lado nem outro. Mesmo porque, como eu tenho sempre falado, a polarização, ela exclui uma grande parte da verdade e fica só com um lado. E isso acontece nas doutrinas da igreja, isso acontece em economia, isso acontece na política, isso acontece em todas as áreas. E Paulo fala em 1 Coríntios 13, nós conhecemos em parte. Eu nunca vou conseguir, eu sozinho, você sozinho, nós nunca vamos conseguir uma visão perfeita, completa, equilibrada. Só Deus tem todas as facetas da verdade. Agora, uma coisa, e eu estou falando isso antes, para ninguém entender que eu estou defendendo alguma linha política. Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, que o governo, qualquer tipo de poder, a Bíblia fala de duas coisas essenciais que estão aqui. Duas coisas essenciais. Você precisa manter sua humildade diante de Deus, saber que você, se você alcançou, se Deus te deu alguma vitória, alguma grandeza, algum sucesso, isso veio de Deus. Enquanto você reconhece, e não é da boca para fora. Você precisa realmente, diariamente, é um exercício, se tem alguma bênção, quem não está fluindo em sucesso, ele não tem dificuldade com isso. Mas quem entra em qualquer tipo de sucesso, ganhando muito dinheiro, tendo muitos ouvintes, sendo um youtuber com não sei quantos mil seguidores, qualquer coisa que a gente tenha de sucesso, se nós não reconhecermos Deus, nós estamos no caminho para uma grande queda. Okay? Então, a primeira coisa é o Altíssimo governa. Todo sucesso vem de Deus, toda fonte de sabedoria vem de Deus. Agora, a segunda coisa que ele coloca aqui, eu não posso simplesmente pular por cima disso, porque hoje é quase que proibido você falar sobre isso, porque quem defende os pobres é sempre a esquerda, o socialismo, alguma coisa assim. Não, a Bíblia defende.
Algumas pessoas falam assim, não, mas isso é a pessoa, cada pessoa tem que ajudar o pobre, o governo não tem que ajudar. Não, isso não é bíblico. A Bíblia fala que, e eu não tenho tempo para passar isso agora, mas tem listas enormes de textos que falam que o governo, o papel do governo, e isso não é só governo político. Eu estou tentando mostrar que esse princípio de Deus, ele abrange todas as esferas. Deus dá riqueza para quê? Para que você ajude quem tem menos. Deus dá poder para alguém para quê? Para que você abrigue, para que você proteja quem não tem proteção. Jesus falou, os pobres sempre estarão. Não tem nenhum governo, eu não acredito em nenhuma utopia, nem de socialismo e nem de capitalismo. A igreja parece que, não, um lado é ruim, mas o outro é bom. Não, os dois lados são ruins, os dois têm falhas seríssimas, não vão trazer o reino de Deus. E toda concentração de poder, toda concentração de poder vai resultar em opressão. Não existe nenhuma exceção. Então, quando tem concentração de poder, quando tem exaltação, pode ser governo de direita, de esquerda, pode ser governo eclesiástico, pode ser algo na ciência, qualquer concentração de poder vai resultar em opressão. Por isso que Daniel falou, olha, vem uma sentença por aí. Agora, você tem um caminho. Você pode evitar isso. Você precisa reconhecer a soberania de Deus. Se você não se humilhar diante de Deus, a sua queda, esse decreto vai acontecer. Agora, você pode mudar isso reconhecendo a Deus e também protegendo os pobres. E é isso que ele diz aqui. O coração de Deus. O coração de Deus. Isso não é assim, a gente sempre tem os extremos. Não, isso não deveria ser do governo, deveria ser cada pessoa ajudar. Sim, cada pessoa deve mostrar compaixão para os necessitados. Mas isso também é a característica de todo governo justo. Salmo 72, Jeremias 5, 28, Salmo 82, 3. Eu poderia dar uma lista enorme de textos que não estão falando de misericórdia pessoal, está falando de governo. Os governos, todo governo, todo poder, toda riqueza, tudo que Deus nos dá deve ser usado em prol daqueles, deve ser usado para a glória de Deus e deve ser usado para proteger as pessoas que menos têm. E essa é a mensagem que Deus deu na sentença para Nabucodonosor. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos estar nessa posição, queremos estar diante de Ti, queremos aprender, Senhor, tudo que está no nosso coração, não só no nosso coração individualmente, mas na nossa expressão, o que a igreja tem colocado como sua mensagem para o mundo. Senhor, perdoa. Nós vamos aprender depois com Daniel como ele se identificou com o pecado do povo. Senhor, nós nos colocamos numa posição diante de Ti, sabendo que o Senhor deseja trazer redenção. O Senhor deseja trazer tempos de arrependimento. O Senhor deseja adiar as sentenças de juízo, mas que nós possamos estar na posição que o Senhor quer, que nós possamos seguir esse conselho de Daniel. Coloca isso no nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.